Primeiro livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler 10 a seguir. Qual o tema da nossa campanha? Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho, aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos a palavra, temos a inspiração, mas o Senhor tem palavras de vida eterna, o Senhor tem palavras que curam, que libertam, que edificam, que transformam, palavras que produzem fé, que são confirmadas com milagres, palavras que impactam e mudam a história. É o Senhor que tem. Por isso nós clamamos que o Senhor mesmo fale conosco, mesmo através de um fanico de barro. Seja o Senhor falando conosco e operando e surpreendendo para a tua glória. Clamamos juntos, oramos juntos, e os que assim fazem, diga amém, Jesus. Amém. Tome assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos na quinta-feira desta campanha que o Senhor deu como presente para nós. Esta campanha é um presente para a igreja. E nós temos que aprender a não desprezar os presentes que Deus nos traz. Daniel e Samuel tem um louvor que diz que presente a gente não joga fora. E é uma verdade maravilhosa, porque presente a gente se enche de gratidão por ter recebido. Eu já recebi muitos presentes na minha vida, graças a Deus, e já dei presentes. Dar presentes é melhor do que receber. A gente sente tão bem, e principalmente quando a gente acerta o presente. E você se alegra porque o presente foi o que a pessoa precisava.
alegra o coração de Deus, pois este é o presente que nós precisávamos. Uma campanha para Deus mudar a nossa história. E Ele muda de que jeito? Curando a nossa história. O que nós precisamos não é de um milagre, irmãos, nós precisamos de mudar a nossa história. Toda a história que Deus muda, que Deus cura, ela já vem com um pacote de muitas obras maravilhosas. Mas nem sempre as bênçãos de Deus que as pessoas recebem são bênçãos que vão nos acompanhar a vida toda. A primeira excelência é ter a nossa história mudada, é ter a nossa vida transformada, é ter a nossa história curada. Quando a gente é curado, a gente não precisa de remédio. Se a igreja fosse curada, Deus não daria as mensagens que Ele dá para nós, irmãos. Ele só daria mensagem de instruções do próximo passo. Mas as mensagens de Deus são para a gente acordar, despertar, confessar o pecado que nunca confessa, abandonar a vida pregressa. Por que Deus insiste em falar estas coisas? Porque a gente não ouve, a gente não muda. O dia que a igreja mudar, as palavras vão ser mudadas. E é interessante que na história de Ana, Deus entra com uma bênção tão grande, que não só muda a história de uma mulher, não só cura a história de uma mulher estéril, Ele cura uma nação. O problema daquela mulher, ao ser resolvido, curou uma nação. O problema daquela mulher, ao ser resolvido, levantou o primeiro profeta da história depois de Moisés. Levantou um homem tão grande para o céu, que onde ele chegava, Deus chegava. As pessoas tinham temor e perguntavam: é de paz a tua vinda? Ou seja, Deus está trazendo tu aqui para algo bom ou para algo ruim? Porque nós sabemos que Deus está trazendo tu aqui. Então, muitas vezes, pessoas entram para o seu mundinho para reclamar da vida, para dizer que o irmão perseguiu, que o irmão não sei o quê. Irmãos, eu estou nojiriza desse negócio de, é porque ninguém me viu, é porque o povo é falso, é porque, deixa o povo tomar decisões, mas vamos ser verdadeiros com Deus. Vamos fazer a nossa parte para Deus, o que cabe a nós fazer. Sejamos honestos com o céu. Ana não foi... Ela não foi mudada enquanto ela não tomou umas atitudes novas. Todo ano subia com o esposo, Elcana, para adorar em Siló. Siló ficava o quê? Uns 32 quilômetros de Jerusalém. E onde eles moravam, Ramá, ficava uns 8 quilômetros de Jerusalém. Então, alguma coisa nessas distâncias. Agora, irmãos, ela subia todo ano com o marido. A mulher não era obrigada a subir nas 3 festas obrigatórias: Pentecostes, Páscoa e a festa das cabanas ou dos tabernáculos. A mulher não era obrigada, mas Ana ia com seu esposo, e ela ia adorar, ela ia sacrificar, mas a história dela nunca mudava. Servia, sacrificava, mas não mudava. Não tem gente que é assim nas igrejas? Vai para as igrejas, visita um punhado de igreja, vai nos cultos mais movimentados de tarde da bênção, de tarde de adoração e milagres, de tarde da vitória, de hospital da alma, tem muitos nomes. Mas elas não mudam. A história continua a mesma, a maldição continua, o bloqueio continua. As coisas não mudam. Ana era assim, ela ia no templo, ela ia sacrificava com o esposo a amava com um amor especial,
Só que a sua rival, Penina, ficava dioturnamente pegando no pé dela, porque ela era estéril. Ela vivia amargurada, e por causa da amargura, ela não conseguia mudar a história dela com Deus. Ela não conseguia curar a história dela com Deus. Mas esta mulher, ela teve uma reação que mudou e curou a sua história. Deus espera de você reações. Por isso diga comigo, reações que mudam, que curam a minha história. Reações que curam a minha história. Não é só vir nos cultos, não é só cantar e adorar nos cultos, não é vestir um terno e subir para o altar, ser pastor, ser obreiro, pregar. Esses rituais, muitos fazem e não mudam suas histórias. Estes rituais, muitos praticam, e a história está enferma, está problemática. É necessário reações, porque não adianta só frequentar, ainda que frequentar já é uma coisa muito boa, porque tem gente que é negligente nisso. Tem gente que para frequentar a igreja é peso. Por que é peso? Porque ainda não teve encontro com Deus. Eu era frequentador dos bares e boates da vida, e prostíbulos e coisa que não presta, e queria ir todos os dias nestes lugares. O dia que Jesus me converteu, eu passei a querer ir na igreja todos os dias. É uma questão de conversão, é uma questão de coração limpo. Isso aqui não é a casa da Maria Joana, isso aqui não é a casa da Porta da Esperança, isso aqui não é a casa do fulano de tal que dá dinheiro para os outros, ou a casa do desespero, não, é casa de Deus. Isso aqui é casa de Deus, e nós temos, quando convertidos, a alegria de estar na casa de Deus. Pastor, eu não tenho, então você precisa se converter. E isso não é ataque não, querido, é uma revelação de uma verdade. Você vai ter a maior alegria de frequentar o lugar onde você tem alguém que ama. Mas se não tem alguém que você se não tem alguém que você ama naquele lugar, você não vai ter alegria de frequentar. É preciso ter alguém que você ama, e eu amo Jesus com toda a minha alma. Tem alguém aqui que ama Jesus com toda a sua alma? Pastor, mas Jesus a gente acha em qualquer lugar. Mas esta é a casa dele, onde nós nos reunimos para juntos adorá-lo. E a gente tem prazer nisso, a gente tem alegria nisso. E quando a gente é proibido, ou de alguma forma não tem como vir, a gente sente falta, a gente sente vazio, a gente sente saudade de estar na casa de Deus. Ana teve reações que mudou, que curou a sua história. Todos os dias ela subia de festa. Toda a obra marcada com a família, toda vez a angústia, toda vez ela ficava sem comer, porque entristecia. É interessante as perguntas que Eucana faz a ela, no versículo 8 do capítulo 1. Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Por que você chora? Por que o teu semblante está descaído? Irmãos, essa questão do semblante descaído é a marca. Uma coisa é você estar passando por uma batalha, e o semblante ficar descaído pela batalha, mas logo você abre o semblante e venceu.
outra coisa é viver uma vida de semblante descaído. Quando a vida está bem, a pessoa resplandece algo diferente. É necessário sermos levados à reflexão. A pergunta de Eucana levou Ana à reflexão sobre a vida dela. Eu tenho certeza que ela começou a acordar aqui, quando as perguntas foram feitas. É isso que um psicólogo faz, num método de indução, de levar a pessoa com perguntas a chegar a conclusões sobre a sua vida. A psicologia faz isso. Então, a pergunta primeiro de Eucana é: por que você está chorando? Você já parou para refletir sobre isso, o porquê das dores em você? Por que que este semblante seu descaiu e você está lamentando aí dentro? Qual é o seu problema? A pergunta é: por que você chora? Por que você perdeu o apetite? Por que que você não come? Porque comer, a gente gosta de comer, sim ou não? Quando chega a hora, o estômago já pede comida. Por isso que nos dias de jejum, a gente tem que trazer uns dispositivos, né? Eu estou com fome de comer comida física, mas muito mais fome eu tenho de comer o pão vivo que desce do céu, que me alimenta a alma. É normal o estômago pedir, mas pessoas que não têm fome, tem alguma coisa que está abatendo a alma, que está prejudicando. E ele mesmo, com as perguntas, acaba dando a resposta para ela do porquê que ela estava abatida. Falta de filho. Ele diz: mas eu não sou mais que 10 filhos. Irmão, não adianta. Não adianta. Quando uma mãe de 5 filhos perde um filho, ela quer ser enterrada com o filho que perdeu. Sim ou não? Para ela parece que não tem mais 4. Para ela é só que não deveria ter perdido aquele. E a gente às vezes leva a vida dessa forma. Por isso que a nossa história às vezes é enferma. É enferma. Porque a gente quer o que já não tem mais. A gente quer aquilo que ainda não alcançou. A gente quer aquilo que o outro tem e eu não tenho. Agora, Ana é levada às reflexões para a sua história. Ô Ana, me conte uma coisa, Ana. Eu sempre trago a melhor parte para você. Eu não sou melhor do que 10 filhos, não sou o marido que você ama. Não, eu preciso ter um filho para me sentir realizada como mulher. Ô Ana, eu não posso te dar um filho. Quem sabe a mente da Ana vai levando ela à reflexão. Ana, eu não posso te dar um filho porque você é estéril. A Penina tem filhos e filhas. Mas você não pode, você tem problema. Bom, se eu tenho um problema que os homens não podem resolver, só tem um que pode. Reações que curam a minha história. Aquilo que você sabe que o homem não tem, que as pessoas não têm, tem alguém que tem. O nome dele é Jesus. Você precisa parar de focar na sua vida e começar a olhar para quem resolve, para quem tem poder para mudar, para quem tem poder para curar. Ei, você que está enfermo, que o médico diz que não tem cura, deixa eu te falar uma coisa: esse Jesus que eu estou anunciando, ele é a cura para qualquer enfermidade, ele é a cura para qualquer problema. Vou falar de novo: Jesus é a cura para qualquer problema, para qualquer enfermidade, para qualquer dificuldade. Ele, Jesus Cristo, é.
A Bíblia diz no versículo seguinte algo especial: então Ana se levantou. As perguntas levaram Ana a se levantar. E aí que está a questão, meus queridos, porque as mensagens que Deus tem falado conosco são mensagens que têm nos levado às reflexões, têm nos levado a fazer perguntas para nós mesmos. E estas mensagens que Deus tem falado conosco, em especial nesta campanha, mas são todas, estas mensagens estão pedindo algo para mim e para você: se levante. E esse se levante não é porque alguém está sentado, aí está aqui, todo mundo sentado aqui, eu disse, se levantem. Já não dá um ânimo para nós? Só de ver se levantando? Mas não é esse se levante que Deus está falando para nós. É levantar a sua estima, é levantar a sua alma, é levantar os seus olhos, é levantar a sua esperança, é levantar a sua fé. Por quê, pastor? Porque existe um Deus todo-poderoso que está no trono, e Ele te escolheu para algo fantástico, maravilhoso, Rabaxa Gaia, mas você não vai experimentar enquanto não se levantar. Precisa que haja uma reação. Ela foi convencida. Espera aí. Tem alguém que resolve. Quem que é o médico da esquina, o curandeiro, que na época os médicos eram chamados de curandeiros? É o curandeiro da esquina, é o fulano de tal. Quem que é? Não, é aquele que está no trono. É aquele que todo ano nós subimos lá para adorar, mas eu não falo com ele do jeito que eu deveria falar. Eu vou me levantar e eu vou, aleluia, em Siló, eu vou em Eli, o sacerdote, eu vou fazer algo que vai mexer com o céu. Ramachadaia. A reação de um crente que quer vitória tem que mexer com o céu. E eu não estou falando isso como uma palavra para te animar, estou falando pelo Espírito do Senhor. Tem que mexer com o céu, tem que mexer com o coração. A Marta chega para Jesus e diz: ô Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A Maria chega para Jesus e mexe com o coração de Jesus. É diferente. A Marta não emociona Jesus, a Maria emociona Jesus. A Marta não traz nada que Jesus ponha um pingo de dose de compaixão. A Maria chama a atenção e Jesus tem compaixão. É necessário fazer algo que mexa com o céu. É necessário mexer com o céu. Jesus só falou: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Porque Zaqueu mexeu com o céu. Ele subiu na árvore, ele enfrentou as barreiras, ele mexeu com o céu. É necessário mexer com o céu. Murmuração não mexe com o céu. Reclamações não mexem com o céu. Incredulidade não mexe com o céu. Argumentos, por mais que você tenha eles como um excelente advogado, não mexe com o céu. O que mexe com o céu são atitudes de fé. Diga: reações com atitudes de fé. Faça assim: mexe com o céu. Paulo e Silas estavam presos e nada aconteceu, mas quando eles começaram a cantar e orar,
O céu estava quietinho, parado. Aí eles começaram a cantar. Sim, eu amo a mensagem da cruz até morrer. Eu a vou proclamar. Levarei. Aí mexeu com o céu. Estão apanhando, estão doloridos, não mereciam passar pelo que estavam passando, tinham todo o direito de reclamar, de murmurar, mas resolveram cantar. A Ana subia todo mês amargurada, toda vez das festas amargurada. Muito amargurada, muito decepcionada, e a Penina só pegando no pé dela. Ei, olha ali a estéril. Olha lá, não tem filho, olha aqui, eu tenho aqui um na minha barriga e mais tantos aqui, ó. Eu sou fértil, você não é. Já viu aquele negócio do apelido, que hoje chamam de bullying? Eu tive um punhado de apelido. E o nosso segredo é, não apela não para que não pegue. Ah, senhora. Agora hoje é pecado, é crime colocar apelido. Coisa da nossa cultura colocar apelido. Mas não pode mais. E as pessoas vão ficando fragilizadas com isso. Mas se Ana tivesse um apelido, era amargurada. E aí, quando falava, você é uma amargurada, bum! Não tem gente que é assim? Toca no seu problema. Toca na sua dificuldade. Bum! Só que dessa vez Ana fez uma reação diferente. Levantou e foi orar. O que ela fez? Vira para o seu vizinho e fala, levantou e foi orar. Diga para o outro aí, ó, levantou e foi orar, viu? Não levantou e foi reclamar, não levantou e foi falar mal dos outros, não levantou e foi fofocar, não levantou e foi fazer mentira, não levantou e foi disfarçar nas redes sociais, não. Não levantou e foi para o WhatsApp, não. Levantou e foi orar. Não levantou e foi lá pro Instagram e escreveu, eu estou por aqui com certas pessoas. Chega, tem crente que fala isso, mas não vê a língua que está na boca. Olha, eu estou por aqui. Se eu pudesse, eu ordenava Satanás para pegar certas pessoas. Não, Ana não foi fazer isso não. Ana foi orar. Ela foi orar, ela foi orar, ela foi orar, ela foi orar. Rede social não resolve o problema de ninguém. Rede social tem revelado muita gente desviada de Deus. Rede social não vai resolver o problema que você tem. Problema que só o céu resolve. E se é só o céu que resolve, levanta e vai. Quer curar a sua história? Quem quer curar a história? Levanta e vai. Não é levanta e vai dormir de joelho. Não é levanta e vai e fica calado. É levanta e ora. Sabe por que muitas vezes vem o peso para você não orar? Porque Satanás sabe que tem resposta, se você orar. Satanás sabe que se você não desistir de orar, Deus vai trazer a bênção. E Satanás sabe que Deus tem poder para fazer qualquer milagre. Agora Satanás sabe, e você sabe,
Você sabe que Deus tem todo o poder para fazer qualquer milagre? Ana, ela foi orar com dois elementos fundamentais para a vida de quem ora e quer vitória. Primeiro, ela não cessou de orar. Ela não parou de orar. O texto diz que ele ficou olhando para ela, falou, toda hora ela está falando, tem tanto tempo que ela não para de mexer com a boca, ela está bêbada. De tanto que ela insistiu ali orando, falando, e a boca dela mexia, mas ele não ouviu o barulho do som, da voz dela. E entendemos pelo texto que isso era normal ouvir, ó Deus Todo-Poderoso, só que ela estava derramando a alma. Primeiro, orou sem parar. Segundo, orando derramou a alma. Robai, Gadashai, Torabassai, toda vez que você for orar, experimente derramar a alma para você ver se o céu não se abre naquela hora. Ramandi Shomai. A Bíblia diz que Jesus foi batizado e tendo orado o céu se abriu. Arashai, Urabagashandai, Arúcia. É necessário derramar a alma, e a gente não derrama a alma dizendo, o Senhor se esqueceu de mim, por que o Senhor não cumpre as promessas? Não, a gente derrama a alma dizendo assim, Senhor, lembra-te de mim, eu tenho aqui uma palavra que vai alegrar o céu, eu sou estéril, eu não tenho filhos, e se eu tivesse um filho, era tudo para eu comemorar, e me alegrar, e eu tenho uma palavra para o Senhor, meu Deus, se o Senhor me der o filho, ainda que eu ame tanto ter o filho, eu vou devolver ele para o Senhor, eu vou dar ele todos os anos da vida dele para o Senhor, porque eu quero só curar a minha história, eu quero curar a minha história, eu não quero ouvir mais que digam que eu sou estéril, que eu não tenho filho, eu quero ouvir, ela é mãe de filhos. Uma oração que agradou o céu, uma oração que comoveu o céu. Reaja nesta noite, Deus quer curar a sua história. Não interessa as suas amarguras, interessa um Deus que cura a história. Não interessa você lembrar de quantos traumas tem, de quantas angústias passou, de quantas vezes alguém te decepcionou, se levantou contra você, fez tanta coisa contra você. Não interessa, interessa que você alcance a sua bênção, a sua história seja curada. E Samuel, vem aí! Samuel, Shmuel, no hebraico, que vem de Shema, quer dizer Deus ouve, aleluia, dará que dai, Samuel vem aí, Deus vai ouvir, Deus vai ouvir, Deus vai ouvir. Essa campanha é um presente, essa campanha é uma proposta de Deus. Eu quero ouvir a sua oração, eu quero atender a sua oração, eu quero despedaçar todo o jugo, eu quero mudar a história, eu quero transformar a sua história. Se você quer alguma coisa, você está prestando atenção nessa mensagem. Se você não quer, problema seu. Mas Deus está ofertando um presente. Esta Ana falou para Deus um voto. Se benignamente o Senhor me atender, o Senhor se lembrar de mim, e falou de novo, se lembrar de mim. Por quê? Porque ela sentia-se esquecida. As pessoas sabiam que era Deus quem abre a madre ou fecha. No cântico que ela vai começar no capítulo 2, no versículo 1, ela vai deixar isso claro. Então, para ela, Deus tinha se esquecido dela. Quantos de nós pensamos isso? Deus se esqueceu de mim. Ele não fala comigo mais.
Deus até me usa para falar com pessoas, mas não fala comigo. Deus até me usa para ganhar pessoas, para trazer pessoas para a igreja, mas Ele não fala comigo. Deus se esqueceu de mim. Essa dor talvez fosse a maior concorrente de Penina. A dor de uma mãe que não era, a dor de uma mulher que não podia ser mãe. E as mulheres judias, elas tinham uma esperança de serem mães, e mãe especial do Salvador, porque da semente da mulher ia nascer o Salvador. Então ela tinha as decepções, Deus se esqueceu. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, Ana, Deus não se esqueceu de você. Ele tem um plano maior que o seu. Adesse Arúbia, Robai, cantasse amai. Eu quero que você ouça esta palavra. Deus não se esqueceu de você. Ele tem um plano maior que o seu. Arabassai, Oramandai, Cobrai. Ele tem mais do que Samuel para você, Radassamai. Ele tem mais que um profeta para você, Brassamai. Ele tem mais do que ser mãe de filhos para você, Brassamai. Ele tem um avivamento para uma nação inteira através do seu problema e trazendo a cura. Diga: o Senhor não se esqueceu de mim. Ele tem um plano maior que o meu. É que os planos do Senhor, às vezes, irmãos, não podem vir com as informações. Não é como você comprar um colchão desses, 50 mil massagem, depois você compra o colchão, não tem massagem nenhuma. 50 mil massagens, você vai tremer a noite inteira. Tem infravermelho, verde, amarelo, branco, azul, anil. E não sei o que, aí tem a demonstração. Aí olha aqui para você ver, o número tal. Olha aqui. É demais, é demais. Aí quanto fica? Aí quando fala o preço, você cai de costas e diz: moço, o senhor fez eu perder tempo. Pelo amor de Deus, se eu comprar esse colchão nesse valor, eu não durmo de jeito nenhum. Como é que eu vou dormir? O Wesley vai entender isso. Como que eu vou dormir se o colchão é desse preço, irmão? Não dá. O plano de Deus não é como um colchão desse, que você pega e vê a programação, vê tudo como funciona antes. O plano de Deus vem na surdina. Muitas vezes, pastor Cláudio, você não entende nada. E pelo contrário, você pensa que está fora dele. Você pensa que Deus não tem mais promessa. Você pensa que Deus falou aquilo, mas não é mais. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Chegou o momento, agora presta atenção nisso. Israel não saiu depois de 400 anos, conforme a promessa do embrião, como embrião da nação do Egito. Não, saiu com 430 anos. Porque eu entendo pelo capítulo 3 e o versículo 14 de Números. Deus precisava que o clamor chegasse a um certo nível para poder responder. Ele falou: Moisés, o clamor do meu povo já chegou a mim e agora eu quero te levantar. Não adianta ter data marcada, 2 anos, 4 anos, 5 anos, é necessário você se levantar no clamor, na altura que Deus possa agora dizer: chegou a hora.
Vocês vão ficar 70 semanas de Jeremias na Babilônia, com os caldeus. 70 anos. Com quantos anos que Israel saiu de lá? 73. Porque Daniel descobriu que tinha cumprido as 70 semanas, e então começou a invocar o nome do Senhor, orar e jejuar para que Deus fizesse acontecer o cumprimento da promessa. E quando chegou lá no céu, Gadassai, Deus veio na terra, mandou um anjo e trouxe o povo de volta. 73 anos, darás e amai. Onde está o seu clamor? Onde está o seu clamor? Onde está? Escuta em nome do Senhor Jesus. Onde está o seu clamor? Qual é o nível do seu clamor? Qual é o nível do seu comprometimento com aquilo que Deus falou? Deus falou, mas não é obrigado a cumprir. Você é obrigado a se levantar para Ele. Quem tem ouvidos, ouça. Aí chegou os 430 anos, foi cruzar a distância entre o sair de um lugar para chegar onde Deus prometeu. Pergunte para mim, quanto tempo, pastor, do lugar onde eu estou até o lugar onde Deus prometeu? Você decide. Não tem tempo marcado. Depende das suas atitudes no trajeto. Deus não é macumbeiro, Deus não é feiticeiro, Deus não é comprado por nada. Ele é o Senhor dos senhores, está no trono, Ele faz promessa, mas você tem que saber como anda com Ele. Todos que saíram do Egito como embrião da nação de Israel, tinham a mesma promessa, o mesmo líder, o mesmo Deus, experimentaram as mesmas maravilhas do deserto. De 603.550, de 20 anos acima, homens, somente 2 entraram na terra prometida. 603.548 morreram no deserto. Mas era para eles morrer no deserto, pastor? Não. Era para eles chegarem na terra. Todos eles. Leia 1 Coríntios 10, de 1 a 13, você vai ver isso. Pelo que Deus não se agradou da maioria deles. Então eles caíram no deserto. Por isso que o versículo 13 vai dizer assim: quem pensa estar em pé, cuide-se para que não caia, porque pode cair. É necessário compromisso com Deus, é necessário vida sem pecado. Quer ser obreiro em pecado e nunca confessa? Problema é seu, você não vai chegar. Tem que confessar, tem que abandonar. Quer ser obreira em pecado? Não adianta. Quer ser reconhecido em pecado? Não adianta. Tem que confessar, tem que abandonar. Não pode cair no trajeto, tem que se levantar, tem que suportar as coisas que acontecem no trajeto. Com 2 anos já era para entrar. Quando chegaram em Cades Barneia, 2 anos de caminhada, poderiam ter entrado na terra, mas houve murmuração, não pouca contenda, e aí uma rebelião, e tiveram que andar mais 38 anos no deserto. Não precisava. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente zanzando no deserto da sua história e não precisava. Será que alguém está ouvindo essa pregação? Não precisava. É necessário compromisso, é necessário santidade, é necessário honestidade diante do céu. Deus não te chamou para fiscalizar a vida dos outros, Ele te chamou para ser fiel a Deus. Josué e Caleb decidiram: não, nós vamos ser fiel e pronto, porque eu quero entrar onde Deus falou. Quem quer chegar onde Deus falou? É necessário reagir da maneira certa.
Ana reagiu, levantou-se e foi orar. E orando, perseverou. E orando, derramou a sua alma. E derramando a sua alma, tratou as suas amarguras, as suas feridas. Quando Eli indaga ela disse: eu estou derramando a minha amargura diante de Deus. Eu estou falando do meu problema para Deus. Até agora ela não tinha feito isso, mas agora ela estava falando com Deus. Muitos de nós saímos para conversar os nossos problemas com os outros, mas nunca passamos uma noite inteira falando eles para Deus. E muitos, quando fazem isso, falam da maneira errada, reclamando de Deus, porque o fulano ganhou, porque que eu não ganhei, o fulano tem, porque que eu não tenho, resolveu lá, casou lá, porque que eu não casei, o casamento ali é bom, porque que o meu não é bom. Não é assim. É você diante de um Deus que tem poder de te mandar para o inferno, mas Ele te ama e te recebe como filho. Tenha temor. É você e eu diante de um Deus que podia jogar nós fora e dizer: não, você não vale o sal da janta, não. Ele diz: eu te escolhi, eu quero te lavar, te limpar, te transformar. Então saiba falar com Ele, porque você não está lá porque você é alguma coisa, você está lá porque Deus é tudo, porque Ele te ama, porque Ele te escolheu, porque Ele é. Será que alguém está entendendo esta palavra? Então, quando você se aproximar de Deus, esquece a religião e começa a olhar para esse Deus tão poderoso, e lembra que somos pó diante dele, mas Ele é bondade e misericórdia para os que se humilham. Ela trata a vida dela diante de Deus, e no capítulo 2 a gente vê que ela fala que aqueles que se humilham recebem de Deus vitória. Então ela se humilhou na oração. Deus, eu tenho porque mereço, mas o Senhor pode mudar a minha história se o Senhor quiser. É tipo aquele, está prestando atenção? É tipo aquele leproso que chegou diante de Jesus e prostrando o adorou e disse: se tu quiseres, tu podes me limpar. Quando ele falou isso, Jesus só disse assim: eu quero, seja limpo. Jesus sempre quer, só que Ele não aprova as ignorâncias, as arrogâncias, as exaltações. Deus não é Deus de exaltado. Ana se humilhou, mesmo sendo ofendida, mesmo sentindo-se solitária, esquecida, se humilhou, decidiu: eu vou me humilhar diante dela. E sabe o que é fantástico dessa história de Ana? É que Eli era um sacerdote desviado, deixava os filhos dele, Hofni e Finés, fazer como queriam. Daqui um pouco eles vão ser fulminados por Deus, por causa do pecado deles, no fogo estranho. Mas Ana estava se humilhando não para Eli, para Ele. Ana não estava mostrando para Eli, o sacerdote, porque se fosse, ela estaria falando e fazendo conforme a expectativa de Eli. Eli vai chegar lá, o sacerdote: você está embriagada, você não está fazendo como os outros fazem. Não, ela estava derramando-se para Deus. E ela conquistou de um sacerdote desviado o milagre dela. Deixa eu falar uma coisa e entenda em nome de Jesus. Quando Deus tem um milagre para fazer, se você realmente fez o que Ele espera, Ele usa jumenta, Ele usa urubu, Ele usa o que for, Ele usa o ímpio, Ele usa o mar, Ele usa o vento, Ele usa o fogo, Ele usa o terremoto. Arabá, Shaddai, Gorá, Sébia. Olhe para cá. Lá no céu não falta anjo, nem na terra vai faltar, porque são milhares e milhares de anjos. Mas só para você entender, aleluia.
quando, meus irmãos, o Pedro estava preso, Deus mandou um anjo, foi lá e tirou o Pedro da prisão, sim ou não? Lá no dia que Paulo e Silas estavam orando, parece que os anjos estavam tudo ocupados, e Deus fez um terremoto acontecer, e abriu as grades, dará, sabai. Deus não precisa de outra coisa, Ele precisa de alguém que ora, Ele precisa de alguém que adora, Ele precisa de alguém que derrama a sua alma diante dEle, Ele precisa de alguém que se humilha na presença dEle, o resto é com Ele, basta uma palavra dEle, basta uma ordem dEle, Lázaro vem para fora, basta a presença dEle, basta o desejo dEle, basta a mão dEle estendida, e eu sei que ela está estendida sobre nós nesta noite. O que é que você está fazendo nesse culto, pelo amor de Deus? Mas pastor, não era para eu estar aqui não. O que é que você está fazendo para que Deus opere o milagre? Levanta! Ora! Persevera! Humilha! E chora! Tenho certeza que Maria chegou chorando. Irmãos, escute, lágrimas comovem o coração de Deus, quando são lágrimas de pessoas que se levantaram, se derramaram diante de Deus com humildade. Essa lágrima toca o céu. Muitos de nós choramos, poucos tocamos o coração de Deus, porque as lágrimas de crocodilo não adiantam para Deus, tem que ser lágrima de arrependido, de alguém que desceu. A palavra adorar no hebraico tem alguns significados, um deles é abaixar-se. Você está diante de Deus, ó, para adorar, ó. Tem que lançar pó. Lançar, o judeu quando lançava pó sobre ele, era lembrando Deus que ele era pó. Foi feito do pó da terra. Nada. Lembra-te que somos pó. A oração de Abraão, de Jacó, de um punhado. O bichinho de Jacó. Menos que nada somos. Isso agrada a Deus. Pastor, mas eu não sou menos que nada, eu sou um ser volitivo, pensante, emocional, eu sou uma pessoa que tem inteligência, eu sei ir, servir, eu sei responder, se eu estudar muito, eu saberei muito, porque eu sou um ser. Agora olha para Deus e vê se você com tudo isso não é insignificante. Não, mas eu sou um Einstein, eles me chamam de Einstein, porque a minha inteligência, não, eles me chamam de... Aí vai falando com os caras as mentes mais brilhantes de toda a existência do mundo. Tá bom, você tem tudo isso? Todas, sim. Agora olha para Deus e descubra que você diante dele é insignificante. Vamos fazer umas continhas aqui? Nós estamos aqui em Anápolis. Aí nós temos o Brasil, uma nação de um território enorme, sim ou não? Aí nós estamos nas Américas, aumentou. Aí nós estamos no globo terrestre, o globo terrestre 36 mil quilômetros, aumentou bastante. Mas esse globo terrestre está na galáxia, que é uma coisa infinita. Mas a galáxia está com outras milhões de galáxias dentro do universo. E depois disso tudo está Deus. Nós somos seres insignificantes diante da majestade eterna de um Deus todo-poderoso, que tudo que temos ou possamos ter, vem é dele, porque ele é a fonte de todas as coisas. Ele é Deus todo-poderoso. Somos insignificantes sempre. Fique sobre os pés. Ana chorou. E chorou com a sua alma.
Interessante que o Eli falou: mulher, aparte-te do vinho, está embriagada. Não, Senhor, a tua serva, humilhou-se, a tua serva está derramando a sua alma. Eu estou falando com Deus do meu sofrimento, da minha dor. Vai em paz, e o Senhor, Deus de Israel, seja contigo. E Ana levantou e fez duas coisas muito especiais, quando ela se levantar. Ela se levantou. Quando ela disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Isso quer dizer o quê? Que ela creu na palavra. Irmãos, esse negócio de fé que nós falamos no início é a coisa mais espetacular diante do céu. Ela estava com a mesma vida, com a mesma rival Penina, com o mesmo marido que a amava, mas não podia ter filhos. Ela estava no mesmo trajeto voltando para casa, com a mesma vida, só que agora o semblante alegre. Só que agora comeu, se alimentou. Eu imagino ela comendo e dizendo: para quem vai ser mãe de filho tem que alimentar bem. Aleluia, glória a Deus. E ela já não era triste. Nós temos facilidade de nos tornarmos tristes. A gente deixa as coisas que nos entristecem vir para nós. Na minha vida nada deu certo. Nada como, criatura. Quem está dentro da igreja aqui? Você que está pela internet, está prestando atenção nessa palavra? Você está dentro da igreja? Nada de interessante aconteceu. Se você está aqui, porque você é um escolhido, você é uma escolhida. Mas a gente é campeão de trazer o que não presta para nós. Eu só nasci para sofrer. Mentira! Você nasceu para viver, com problemas e sem problemas, com vitórias e derrotas, com coisas grandes e pequenas. Você nasceu para viver. Você que perdeu terça-feira, vá lá. Você nasceu para viver. Então comece. Por que a Ana deixou de ficar triste? Se ela está com a mesma vida. Ela só ouviu uma palavra. Não tinha acontecido nada. Ela ainda não tinha se deitado com o marido para falar que sentiu alguma coisa naquele momento, que Deus estava dando vitória, sei lá. Não, ela estava com a mesmíssima vida. Só que com uma palavra: vai, e o Deus de Israel seja contigo. Debassai. Talvez, Ana, você tenha vindo para Siló oferecer sacrifícios ao Deus de Israel sem ele, mas agora você volta para casa com ele. Vai, e o Deus de Israel seja contigo. Rabassacai. Essa palavra mudou ela. Então eu tenho uma pergunta para fazer para nós nesta noite. Você ouviu essa palavra, essa pregação desta noite? Você ouviu a pregação de que Deus, se você tiver uma atitude correta, uma reação correta, Deus vai curar a sua história? E Deus usou a boca desse panico de barro para falar umas palavras que impactou você. Você ouviu essa mensagem? Você está crendo nesta mensagem? Eu não sou um sacerdote desviado.
Eu sou um sacerdote de Jesus pela misericórdia dele, e eu te digo, vai, e o Deus de Israel seja contigo. Vai, e Canávia Cantaripliadai. Você está arrepiando aí? Porque eu estou, Gadashabrai. Deus está nesta palavra. Então vai, e o Deus de Israel seja contigo. Aramassura. Urabá, Sacará. Mas não é hora de andar na igreja, não. É hora de receber a palavra. É hora de receber a mudança. É hora de ser impactado pela fé. Sabe por que ela não era triste mais? Porque ela acreditou. Sabe por que ela comeu? Porque ela acreditou. E aí tem mais. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ela não levantou meio-dia dizendo: é minha vida de depressão. Eu estou dormindo demais, que eu estou depressivo. Eu estou depressiva. Então quanto mais eu durmo, mais eu fujo da realidade. Ela levantou de madrugada e já levantou adorando. Por que ela faz isso? Porque o Deus de Israel era com ela e ela cria nisso. Será que alguém está recebendo essa palavra? Ramashu rabakasharamandarai. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, eles se deitaram. E o Senhor se lembrou dela. Tudo que a Ana falou com ele, e eu tenho certeza que foi com lágrimas. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, Yahvé Tsavaot, Senhor dos exércitos, principalmente de anjos, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Senhor, não te esqueça. Senhor, te lembre. Senhor, não te esqueça. Senhor, te lembre. E o versículo, quando ela se deita com seu marido, o versículo diz: e o Senhor se lembrou. Aprenda a falar palavras para o céu, que quando você estiver no lugar do milagre acontecer, o Senhor se lembre. Será que alguém está entendendo? Aprenda a falar palavras com o céu, para que quando você estiver no lugar do milagre, o Senhor se lembre de você. Xarabai, Urabaka, Xaramandaragas. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Eucana subiu no próximo ano para oferecer sacrifícios. Ana disse: vou ficar até que o menino seja desmamado, porque quando eu subir lá, será para cumprir o voto que eu falei com Deus. As crianças desmamadas, elas eram 3, 4 anos aproximadamente. Então Samuel é entregue no templo com 5, 6 anos aproximadamente de idade. E Ana vai com Samuel. Eu imagino que doeu o coração dela. Eu vou dar o meu único filho. Claro que depois o texto fala que ela vai ser mãe de 7 filhos. Mas eu imagino o coração dela doendo. Mas ao chegar no templo, ela lembrando: eu cheguei aqui amargurada. Eu cheguei aqui sem história, sem descendência. E eu saí daqui mãe de filhos.
ainda que o meu coração doa, com alegria cumpro o meu voto diante de Deus. Quando ela apresenta Samuel, ela está dizendo: Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor, Deus ouve. E ela volta para ter uma história curada. O Samuel vai dar exemplo naquele lugar, e ele vai ser levantado, um profeta, considerado o último dos juízes de Israel, que vai abalar uma nação inteira, que vai ser usado para ungir o primeiro rei de Israel, assim como usado para ungir o maior de todos os reis terrenos de Israel, Davi. Samuel é um dos maiores homens de Deus. Deus pode pegar essa história de fracasso que você tem, se você reagir da maneira correta, se você se levantar, se você orar e não esmurecer, e derramar a sua alma diante dele, e se humilhar, Gadashamai, e se você fizer votos a Deus, e cumprir os seus votos diante de Deus, a sua história será curada, e a sua história não será só para você, ela será para a sua família, ela será para os seus familiares, ela será para a sua cidade, ela será para a sua nação. Eu ainda creio no mesmo Deus da Bíblia. Tem alguém que crê juntamente comigo no Deus da Bíblia, no Deus que muda histórias, no Deus que tem planos maiores que o nosso? Aramacai, nós vamos orar. Então nós vamos orar, porque Samuel vem aí, Shadassia. Eu não sei em que área você é estéril, mas eu sei que Samuel vem aí. Eu não sei qual é a história difícil da sua vida, eu só sei que Deus é quem deu essa palavra, e a palavra que Deus dá não é uma promessa de um candidato falido, não. A palavra que Deus dá é uma proposta, é um plano, é um projeto. Aramassuremai, Aramacasteravindarai, Aramassuramai. É hora de orar. É hora de orar. Não a oração de qualquer, não, a oração de quem quer uma cura na história. A oração de quem quer Samuel. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos dentro do ministério e da chamada que você tem com Deus. Feche os seus olhos diante do seu esposo, da sua esposa, diante dos seus filhos. Feche os seus olhos diante dos seus pais. Feche os seus olhos diante do seu trabalho, do seu emprego, dos seus negócios. Feche os seus olhos diante da faculdade, do desafio, da escola. Feche os seus olhos e fale com Deus a respeito deles. Fale com Deus onde dói, onde machuca. Fala para Deus onde você se sente esquecida, esquecido. Você está dentro de uma casa chamada Casa de Deus. Ana entrou no templo, você entrou na casa de Deus. Fale com Deus, não importa a sua idade. Importa um coração quebrantado, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Não há enfermidades que o meu Deus não tenha poder de curar.
Não há problemas que o meu Deus não tenha poder de resolver. Para o meu Deus não há muralhas que fiquem de pé quando Ele quer derrubar. E o meu Deus é o teu Deus. Fale com Ele. Pastor, mas o senhor não está ouvindo a minha oração? Eu não preciso. Ele, Deus, quer ouvir a sua oração. Não é pela altura, mas pelas lágrimas da alma. Nós estamos diante de um homem nesta noite, que a decepção dele foi o casamento. Está separado, o casamento acabou. E Deus diz a este homem: se a tua aliança comigo for inquebrável, e tu te dedicares cada dia mais ao teu Deus, em 15 dias eu apresentarei a sua esposa, e tu saberás que eu sou Deus. E diga nesta noite o teu voto: eu e a minha casa serviremos na casa do meu Deus. Labai condesse amai. O Senhor te toca nesta noite, homem, e Ele te faz preparado para este casamento. E o trauma não é trauma mais, mas é experiência para que tudo desta vez seja conforme a vontade do vosso Deus. Ramando, Rabai, Uriba Kadas Yamandurai, Rukimasidai. Visita agora, Senhor, aos que clamam, aos que oram, aos que buscam, aos que choram, aos que estão dizendo: lembra-te de mim, lembra-te de mim, lembra-te de mim, Senhor. Visita agora, tu que nos convenceste de que o teu plano é maior, e por isso é necessário passarmos por este caminho. Traga agora a vitória. E a partir de agora eu quero dar uma palavra profética no teu nome, Senhor, porque sinto a direção. Cada uma destas pessoas que com sinceridade estão falando com o Senhor, quando estiverem no lugar do milagre, o Senhor se lembrará e o milagre será realidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja agora despedaçado todo jugo, toda barreira, todo impedimento, toda obra contrária à história de vidas. Em nome de Jesus, caia por terra. Haja agora cura, libertação, transformação. Haja agora renovo, avivamento, batismo do Espírito Santo. Hajam agora milagres, milagres, milagres que os médicos não podem fazer, mas o Senhor Jesus Cristo pode. Hajam milagres, hajam renovos, haja vitória, haja o mover do Espírito do Senhor.